Ok, buonasera a tutti, um prazer muito grande que nós estejamos com vocês uma vez mais para a nossa sexta live. Hoje eu tenho um prazer muito grande de mediar, de apresentar a nossa colega Stefânia, que enfim, é desnecessário dizer o quão conhecedora desses assuntos voltados à matéria do consulado e das relações com cidadania, relações com tudo aquilo que nós podemos obter do ponto de vista das nossas demandas do atendimento, mas também agora já estamos trazendo a tecnologia online, e hoje nós vamos apresentar o FastIT. Então, nós vamos apresentar um pequeno vídeo, vamos apresentar um PowerPoint singelo, onde a colega Stefânia vai fazer a explanação, enfim, e depois pode ser aberto para perguntas, né, as dúvidas. O importante é que nós tenhamos nessa tarde, noite de hoje, um conhecimento para que mais italianos, mais cidadãos nossos, né, possam acessar essa plataforma, porque ela veio exatamente para facilitar a nossa vida. Então, eu passo a palavra para a Stefânia, e aí, quando ela me autoriza de passar o vídeo, depois que ela se apresenta, enfim, passamos também a compartilhamento, e que nós tenhamos uma tarde, noite agradabilíssima e com muita informação. Caríssima Stefânia, toca a te adesso. Grazie, Fiandi. Mais uma vez, obrigada pela presença de todos. Eu sou Stefânia Puton, sou vice-presidente do Comites, sou também conselheira do TGE, e nós, desde o início da nossa gestão, temos tentado, através de um trabalho, um esforço conjunto, entre consulado, comitês e associações, cidadãos que são mais ou menos presentes na comunidade, né? Fazer esse link entre aquelas que são as necessidades da nossa comunidade e os serviços que os consulados podem nos oferecer. Então, hoje, o tema da nossa live, em especial o FastIT, atende a um pedido especial do próprio consulado, né? Que o Consulado Geral da Itália em Porto Alegre, né, o nosso cônsul Valério Caruso, que nos apoia e nos incentiva em todas as nossas iniciativas, e é um tema que não é novo, o FastIT não é uma coisa nova. O que é o FastIT? Na verdade, é uma plataforma, digamos assim, de relacionamento entre os cidadãos italianos e o Estado italiano, tá? Eu vou dizer isso, e vamos iniciar com o vídeo para que vocês possam entender um pouquinho do que é o FastIT, e depois a gente vai aprofundar, na medida do possível, em alguns detalhes para fazer com que essa ferramenta de fato funcione e seja útil para os cidadãos, ok? Obrigada. Todo cidadão italiano residente fora da Itália por um período superior a 12 meses deve, por lei, se inscrever no AIRE, Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, e manter este cadastro sempre atualizado. A gestão do banco de dados do AIRE é de responsabilidade do município italiano de sua inscrição, que atualiza suas informações pessoais, seguindo as comunicações oficiais do consulado competente por sua circunscrição de residência. Tais informações gerenciadas por seu município italiano estão também presentes no sistema interno deste consulado e poderão ser visualizadas através do portal institucional FastIT, que funciona como interface. Com o FastIT, você poderá solicitar sua primeira inscrição neste consulado, caso você nunca tenha sido residente aqui antes, visualizar e conferir seus dados cadastrais, solicitar a alteração de seu endereço residencial. O registro no FastIT é necessário e qualquer operação a ser efetuada no sistema é gratuito. Lembre-se sempre da importância de manter seu cadastro atualizado, pois para qualquer comunicação, inclusive eleitoral, o consulado buscará a informação presente no sistema FastIT. Para garantir a segurança e integridade de seus dados, nunca forneça sua senha para terceiros. Lembramos que o seu cadastro no FastIT
contém informações sensíveis e confidenciais, e que tais dados são protegidos por lei. Este vídeo é destinado especificamente ao cidadão italiano que é ou já foi residente em nossa circunscrição consular e que por tal motivo possui seus dados em nosso sistema. Caso seja a sua primeira inscrição em nosso consulado, acesse o link servizioconsularionline.esteri.it e clique em Registrazione. Informe seu e-mail pessoal e com um clique declare que você tem cidadania italiana. Repita seu e-mail e crie uma senha que deverá conter 8 caracteres, entre minúsculas, maiúsculas, números e símbolos. Acesse o e-mail enviado e ative sua conta em até 72 horas. Se você já possui ou possuiu uma pasta em nosso consulado, o portal Fastite servirá para que você possa visualizar seu cadastro consular, solicitar alteração de seu endereço cadastrado. Atenção! Caso você tenha voltado a residir em nossa circunscrição, não deverá solicitar uma primeira inscrição. Após a confirmação do registro, você poderá entrar no portal Fastite e prosseguir clicando em Visualizza la propria scheda anagrafica, para que seja possível visualizar como consta o seu cadastro neste consulado. Neste momento, será necessário anexar um documento de identidade válido, com foto e assinatura. E assim seu pedido será validado por este consulado. Se ao visualizar seu cadastro você perceber que seu endereço não está atualizado ou identificar imprecisões, você precisará comunicar a mudança de sua residência. Instruções detalhadas estão publicadas no nosso site, mas lembramos que você terá que anexar no próprio sistema um comprovante de residência em seu nome e com data inferior a 90 dias. Uma cópia do documento de identidade válido com assinatura atual, mesma assinatura feita no formulário. O formulário disponível em nosso site, preenchido em todos os campos e assinado. Lembre-se que com o Fastite é fácil manter seu cadastro atualizado e a qualquer tempo você poderá visualizar seus dados, acompanhar atualizações e solicitar alterações de endereço. Então, interessante esse vídeo. Eu só faço uma colocação. Todos os consulados, normalmente, esses vídeos, eles têm uma outorga de Farnesina, né, do Ministério das Relações Exteriores, seja Curitiba, Porto Alegre, São Paulo. E nós queríamos agradecer, não é, Stefânia, a possibilidade de usar também um vídeo compartilhado. Todo cidadão italiano residente fora da Itália por um período superior a 12 meses. Desculpa, no sentido de podermos ter utilizado esse material dentro da nossa live de agora. Um grande agradecimento também aos todos os consulados, e sobretudo ao consulado de São Paulo. Bem, pessoal, então, vamos conversar. O que é o Fastite? Quando a gente olha, é muito importante a gente observar. É uma ferramenta que foi criada ainda em 2018, que é, para nós, pouco utilizada, né? Porque, na verdade, não houve uma campanha de informação sobre o tema, porque, enfim, logo em seguida, né, veio a pandemia, as prioridades, elas mudaram. Porém, mais do que nunca, o Fastite representa para nós uma ferramenta que joga em nosso favor, que está do nosso lado e que vai nos ajudar muito a fazer essa interlocução com o consulado, com o nosso consulado de residência, seja ele de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, qual for a nossa competência, tá? Então, o Fastite é uma plataforma que entende conectar o cidadão italiano com o Estado, para fazer com que o cidadão italiano utilize essa inovação, essa tecnologia, dependendo cada vez menos da autoridade consular e também dando ao cidadão italiano mais autonomia e também mais responsabilidade. Por quê? O que acontece? Nós temos que partir da premissa de que nós aqui no Brasil não temos o conceito rígido de residência como eles têm na Itália, tá? Como quem nasce na Itália. Sabemos perfeitamente que, por exemplo, vou dizer, quem nasce lá
em Pádua, nasce, se constrói uma vida, estuda em Pádua, se casa, tem filhos. Todos esses dados da vida civil, eles devem ser necessariamente atualizados conforme o evento vai acontecendo. Eu mudo de residência, eu me caso, eu tenho um filho. Por quê? A prefeitura só consegue me dar serviços, l'erogazione dei servizi, se eu informar a minha condição. Então, se eu me caso, então naquela casa não moro mais sozinha, eu moro com o meu marido, enfim, com a minha mulher, ou eu tenho um filho naquela casa, então só não tem mais um casal, tem uma criança também. Tudo isso tem uma implicação, para vocês terem uma ideia, na questão do lixo, na questão da energia, na questão dos recursos que são destinados do governo central para a região e, por sua vez, ao comune, à prefeitura, para assistência de saúde daquele cidadão, daquele núcleo familiar. Então, o conceito de residência é bastante rígido e muito respeitado. Enquanto que aqui, nós, no Brasil, não tendo essa cultura, nós acabamos por talvez não dar a devida importância à questão da troca de residência. Então, a gente observa com muita frequência aqui no Comites que as pessoas dizem, mas o consulado está demorando para responder a questão do passaporte. Aí, quando responde, a pessoa já mudou de endereço, daí vai demorar mais 180 dias para que ela possa regularizar a questão do endereço para poder depois fazer o passaporte. Então, o FastIT, ele te dá mais autonomia, porque tu, cidadão italiano, pode ter essa interlocução direta com o Estado, né? Eu tenho uma variação de endereço, eu posso comunicar através do FastIT, através do portal, a minha troca de residência, ok? Mas, o que é importantíssimo para nós, e eu acho que é muito válido nesse momento que estamos vivendo, né? Pós-pandemia, uma situação agora a gente não pode nem mais dizer que é pós-pandemia, né? Porque algumas restrições, algumas sugestões até de uso de máscara, de novo, a gente já está tendo. Mas muitas pessoas entregaram a documentação no final de 2019, no consulado pagaram a taxa início de 2020, e não tem uma resposta sobre o andamento do seu processo. Então, e a gente vê, o consulado nos diz que diariamente tem centenas de e-mails perguntando, eu sou ou não sou cidadão. O que o consulado diz? Bastaria que essas pessoas entrassem no cadastro FastIT, porque imediatamente elas poderiam verificar se elas já são ou ainda não são cidadãs italianas. Por quê? Porque o FastIT, na medida em que a gente faz o cadastro, tá? É o nosso primeiro cadastro. A gente faz o cadastro, recebe um e-mail de confirmação, nós vamos lá no nosso e-mail, temos 72 horas para fazermos a confirmação. Quando é confirmada o nosso login, a gente já vai ter ali o acesso. Posso visualizar a minha posição. Tá? Quem tiver dúvida, depois pode voltar lá no vídeo, porque isso está bem explicadinho no vídeo. Então, eu volto lá na... Vou te interromper, querida. Eu posso, enquanto tu falas e está dando uma brilhante explanação, colocar o PowerPoint com, se tu quiseres, quando tu quiseres, eu posso colocar também, que vem ilustrando isso que tu dizes. Claro que sim, então, Fernando, seria ótimo. Vamos botar aqui que também está dando uma explanação muito interessante. Deixa eu só que essa aqui é a nossa vocês conseguem ver Sim. Tá, então eu vou passando e a Estefânia continua sem querer te interromper. Deixa eu ver aqui. Fique contando. Vamos ver o que tá. Ó. Perfeito. Então, olha, você sabia que existe uma forma, justamente. Então, esse é o caso, o Oscar acabou de dizer aqui no chat que é o caso dele. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um cadastro no FastIT, porque se o processo foi finalizado, tá?
os dados já estarão ali inseridos. E o que significa? Na medida em que eu já tenho o meu FAST-IT, significa que o meu processo já foi analisado, a minha cidadania já foi deferida, a minha documentação provavelmente já foi encaminhada para o comune de origem lá do meu nono, lá em Pádua, tá? E eu estou apto à emissão do meu passaporte, tá? Isso é muito importante, porque ao invés do cidadão entrar em contato com o consulado, que o consulado nesse momento ainda a gente percebe assim que algumas coisas já mudaram, já melhoraram, em que pese poucos meses da chegada do nosso cônsul, mas a gente já observou, principalmente no que diz respeito à emissão de passaporte, nós já passamos não posso dar dados precisos, mas a gente observa que com algumas mudanças de cadastro prévio, o consulado está fazendo hoje muito mais, está desenvolvendo um trabalho muito mais ativo, né? E as pessoas vão lá, fazem o passaporte em questão de 15 minutos, 30 minutos, já saem com o passaporte em mãos, tá? Então, isso, hoje o consulado está se esforçando muito para tentar reduzir o tempo de emissão desses passaportes, que era de 2 anos, né? E está concentrando muitos esforços nesse sentido. Obviamente que, na medida em que chegarem também outros funcionários para dar suporte para o cônsul e para a equipe, outros setores também serão potenciados e a gente vai ter também uma melhoria no serviço dos outros serviços consulares, tá? Então, hoje, se o cidadão tiver... Porque, gente, o que é importante a gente precisar? Que isso não é uma faculdade. Nós, todos os cidadãos italianos, a gente vai chegar num ponto em que todo mundo vai ter que ter o FAST-IT, tá? Como é o SPID, que é uma outra plataforma muito focada para quem é residente na Itália e tem que, por exemplo, inscrever o filho no colégio ou reservar, ou, enfim, agendar uma consulta médica ou um procedimento, faz tudo pelo SPID, tá? Já nós aqui, o FAST-IT vai ser uma realidade porque daqui a alguns anos, até para agendar o passaporte, o consulado vai exigir que a pessoa esteja cadastrada no FAST-IT. Então, a nossa intenção é divulgar que existe essa plataforma, que é uma plataforma gratuita, é uma plataforma inteligente, intuitiva, que faz com que o cidadão possa solucionar a sua dúvida da sua casa, da comodidade da sua casa. Tá? Então, é óbvio que, às vezes, as pessoas escrevem aqui no WhatsApp do Comites e a gente responde, eu não sei, tentei e fiz, não consegui. Então, a gente está à disposição, depois no final a gente vai deixar o nosso WhatsApp do Comites para que vocês possam também tirar as dúvidas, né? E passar essa live para outras pessoas, para as associações, enfim, outros parentes que estejam na mesma situação. Bem? Então, o FAST-IT é um mecanismo de interlocução entre o cidadão e o consulado. Não adianta escrever para o Comites perguntando, mas vocês podem verificar se nós já somos cidadãos italianos? Eu tenho que, de qualquer forma, encaminhar um e-mail para a Secretaria do Consulado e a Secretaria do Consulado encaminha para o setor. Isso faz com que a gente despenda um tempo que poderia ser utilizado para fazer o FAST-IT, que em questão de alguns minutos nós já teríamos essa resposta. Ok? Pode ir para frente, Fernando? Tá. Então, uma coisa importantíssima, o FAST-IT, ele é um serviço exclusivo para os cidadãos que são residentes no exterior, ok? Então, se eu sou cidadã e resido na Itália, eu não tenho a necessidade de ter o meu FAST-IT, tá bem? Ele é focado para nós justamente para criar essa interlocução e facilitar a nossa conexão. Uma coisa importantíssima que tem que ser dita aqui, o FAST-IT para algumas coisas, como, por exemplo, o nascimento de um filho ou um casamento, o FAST-IT não exclui o fato de que eu sou cidadã italiana, estou inscrita no FAST-IT, quando me caso, eu preciso necessariamente tirar a minha certidão de casamento de inteiro teor, fazer a tradução, apostilar, encaminhar para o meu consulado de acordo com a modalidade do consulado. Por exemplo, em Porto Alegre, a gente encaminha pelo correio, entra no protocolo, o protocolo
vai ser depois encaminhado para o setor competente e automaticamente o funcionário que registrar o meu casamento, ele vai fazer essa variação no FAST-IT. E eu, aproximadamente 180 dias depois que encaminhei o meu documento, que é o tempo médio que o consulado leva, né, precisa para fazer esse registro, eu vou ver sem ter que ligar para o consulado, sem ter que demandar o consulado via e-mail ou via telefone ou pessoalmente no consulado, como a gente observa que muitas pessoas continuam indo, né? Então, sim, ele vem para agregar essa questão da tecnologia, facilitar e nos comprometermos mais com os nossos deveres, né, de cidadãos italianos, mas ele não exclui também o dever de mandarmos fisicamente, porque ainda não tem a possibilidade de fazer o upload desse documento, como a gente observa, por exemplo, em outros processos, como é a naturalização por casamento, que a pessoa pode fazer o upload dos documentos diretamente na página, mas que depois, posteriormente, a gente entrega de qualquer forma fisicamente lá no consulado, ok? Isso a gente já falou, né, que é uma ferramenta institucional, interativa, gratuita e que faz com faz com que o cidadão, né, se sinta participativo dos seus direitos juntamente com o consulado. Isso a gente viu passo a passo, né? É importante, isso está no vídeo, Fernando. Isso. Esse tu já pode passar, né? Mas é bem importante a gente deixar registrado, porque aqui, por exemplo, ó, tem os serviços, aqui já começa com o nosso login, fazendo login, ou se a pessoa já é registrada e vai evoluindo todo esse... conforme o portal a gente vai acessando, o portal também vai evoluindo e nos dando acesso à próxima página, que é provavelmente aquela que nos interessa de acordo com a nossa necessidade. É importantíssimo, pessoal, a gente dizer que o portal, ele tem também em português, tá? Então, tem essa possibilidade de nos cadastrarmos em português, o que facilita muito justamente para quem não tem conhecimento da língua italiana ou não tem acesso para fazer uma tradução, tá? Insere, isso a gente já falou, pode ir adiante. Perfeito. Isso é importante, Fernando, porque dessa forma também pode ser feito, porque às vezes o vídeo é um pouco rápido, a gente acaba bem didático, né? Bem didático, perfeito. Está, inclusive, Stefania, está em português, né? Para quem não tem o domínio da língua italiana, no site nosso do consulado italiano, ele vem em português, né? E quando se cria a conta, verifica se não foi para o spam, inclusive, quando a conta foi criada, pode acessar a partir do seu login depois. Perfeito. E essa é uma parte interessante, pode ir à frente, Fernando, por favor. Volta aqui. Espera um pouquinho. Vamos voltar aqui, só um pouquinho. Espera aí um pouquinho. Deixa eu... Está compartilhando ainda, não? Tá compartilhando. Então deixa aqui. O problema é tecnologia mesmo, que meu, mas nem tecnologia. Deixa eu ver aqui. Porque nessa página, nessa última página, por um tempo que existe essa modalidade, e volta para o Brasil. Fiquei lá 6 meses, 1 ano, enfim, obtive a cidadania, volto para o Brasil e faço a minha primeira inscrição. Essa também é uma modalidade utilizada muito para quem obtém a cidadania pela via judicial, que com frequência as sentenças elas são registradas nos comunes de origem, né? E aí o cidadão vem, faz o AIRE, faz a inscrição AIRE, automaticamente, né, ele entra também na questão do FAST-IT. Outra modalidade que aparece quando a gente entra no FAST-IT, que é muito importante e é a que mais nos interessa
para quem tem a documentação depositada, entregue aqui no Consulado de Porto Alegre, que é a visualizar sua ficha de registro civil. Ou seja, esse é o caso, por exemplo, do Oscar, que entregou a documentação há algum tempo, não tem notícias do processo. Então, a gente agora, Oscar, vamos fazer o teu registro, e quando tu entrar, você vai fazer a visualizar sua ficha de registro civil. Porque ali vai estar escrito, e é importante a gente dizer como a gente deve escrever. O consulado, ele vai nos cadastrar, pessoal, conforme o nosso documento brasileiro que nós indicamos, tá? Então, as mulheres sempre apresentam o nome de solteiro. O consulado, eles não registram a mulher em função de uma legislação italiana, a mulher com um sobrenome de casado. É sempre conforme a carteira, a certidão de nascimento. Então, eu, por exemplo, sou Stefania Puton, o consulado me registra como tal, ok? Então, se eu tivesse um outro sobrenome, eu deveria me cadastrar e fixar o meu nome como Stefania Puton, tá? Mário Rossi é sempre Mário Rossi. Então, ali eu vou ver. Outra coisa importante, os nossos nomes com muita frequência, por exemplo, José, Mário, enfim, Mônica, Vânia, tem acentos, né? No consulado, o consulado não utiliza esses acentos. Então, a pessoa também tem que ter esse cuidado para não utilizar o José, não utilizar o Vânia com um acento, tá? Por quê? Não temos essa variação em italiano. E eu entendo que nós, como cidadãos italianos, a gente tem que ter essa preocupação de nos adequarmos à legislação italiana, porque a cidadania italiana, ela é optativa, né? Ninguém nos obriga, à parte quando nós somos menores de idade, os nossos pais decidem por nós, mas se a gente decide ser cidadão italiano, então a gente também tem que nós temos que nos adequar à legislação, e a legislação requer também um mínimo de conhecimento. Então, é importante a gente sempre tentar entender aquilo que o consulado, aquilo que a legislação diz, e nós vamos nos adequar conforme a regra, tá? Então, essa é, na minha opinião, a modalidade que é muito importante a gente observar, que é visualizar a ficha cadastral. Tem uma outra também que é muito importante, e que diz respeito aos cidadãos italianos que já são cidadãos há mais de 180 dias, por exemplo, e mudam a residência, né? Que é uma das teclas que a gente bate muito dentro do Comites, que a gente bate no bom sentido, no sentido de dizer, pessoal, é muito importante fazer a variação da residência. Me mudei de Caxias, fui para Bento, de Passo Fundo para Amaral, de Porto Alegre, da Zona Sul para a Zona Norte. Tem que informar, porque, caso contrário, o consulado ele não consegue ter essa interação com o cidadão. E, em especial, a questão da votação. Por quê? Qual é o modo que o consulado se relaciona, né? Que a Itália se relaciona com o cidadão? Através do seu consulado, que através das listas eleitorais, né? E as listas eleitorais, elas são atualizadas conforme a informação do consulado. Então, se o consulado não tem a informação de que eu me mudei de Bento para Caxias ou vice-versa, ele nunca vai poder mandar para o meu endereço atual. E se eu me mudei e eu quero emitir o meu passaporte, eu preciso obrigatoriamente fazer a minha variação de residência. Então, aqui tem essa modalidade, é muito fácil de fazer, se encaminha para o consulado essa informação para o FASTIT, e o consulado faz a variação porque o consulado, na verdade, o sistema ele faz com que impulsione, né, esse trabalho, e depois sempre tem um operador que vai confirmar esse processo, mas é muito mais fácil para o operador dentro do consulado verificar online do que ter que receber um documento,
verificar. E aqui também é importante a gente dizer quais comprovantes de residência o consulado aceita. E também tem uma diferença de consulado para consulado, né? Por exemplo, o consulado de São Paulo aceita a carteira de motorista, o do Rio Grande do Sul não aceita. Normalmente, como documento de identificação, os documentos de residência normalmente são conta de água, são as de serviço, água, luz, telefone, internet, gás, condomínio, são prevalentemente, por exemplo, se eu tenho um filho que tem 18 anos de idade, normalmente ele não vai ter um comprovante de residência. Então, o consulado entende que tem essa dificuldade, aceita, então, a matrícula da universidade, porque normalmente, ou do colégio, porque normalmente os filhos eles sempre têm um vínculo, tá? Isso por quê? Porque o consulado precisa ter essa comprovação? Porque o consulado ele presta serviços e ele vai prestar serviços para os cidadãos residentes na sua circunscrição. E ele só pode atestar que essa pessoa é residente aqui mediante a comprovação, ok? Isso é importante a gente salientar, tá? Basicamente, é assim que funciona o FAST-IT, tá? Eu sei que não é em uma única explicação, enfim, principalmente porque é uma matéria que a gente que trabalha com frequência, às vezes, o que pode acontecer, assim, que cria mais ansiedade também no usuário, né? Que cria um desconforto. Eu me cadastrei, mas errou uma letra, tem essa questão do sobrenome antes, do nome depois. Então, vocês entrem em contato conosco, porque o Comit está aqui justamente para isso, através do e-mail, através do nosso Instagram, Facebook, WhatsApp, porque o Comit está aqui para... A gente tem o Sportello Cittadino, que é o guichê de atendimento ao cidadão, que atende em horário comercial, né? No máximo 24 horas a gente passa as informações que o cidadão precisa. Por quê? Dessa forma, a gente vai fazer com que o consulado tenha menos, não é uma questão de menos trabalho, mas tem uma demanda menor que a gente pode sanar essa demanda através de uma simples conexão. E eu acho que essa é uma ferramenta importantíssima que nos conecta mais ao nosso ser cidadão italiano, a nossa condição e a nossa escolha de sermos cidadãos italianos. Isso faz parte de uma cultura que nós gostaríamos de desenvolver junto com a comunidade, que é esse respeito pelas regras, essa atenção aos nossos deveres, para que a gente possa, depois, obviamente, se beneficiar de todos aqueles que são também os nossos direitos de cidadãos, tá? Eu vi aqui que nós temos uma pergunta, peço licença para eu ler aqui. O Nelson, eu e a minha irmã, já estamos cadastrando os FAST-IT e desejo ir para a Itália. Não, eu poderia ir direto. Ok. Nelson, essa é uma pergunta muito importante. Sim, todo cidadão italiano residente no exterior pode fazer a carteira de identidade no comune de origem, tá? É um direito, porém, existem algumas diferenças com a carteira de identidade. A carteira de identidade de quem é residente na Itália, lá em Pádua, por exemplo, a pessoa se agenda e vai na sua comune, às vezes no distrito, que a comune designa para aquele bairro, e faz a carteira de identidade digital. Ela custa 25 €, tem que ser agendada, e é uma espécie de cartão de crédito, como é a carteira de motorista italiana, tá? É importante também termos o CPF italiano para fazermos essa carteira digital. Nós que somos cidadãos italianos residentes no exterior, não é possível fazermos a digital. Fazemos somente a carteira de papel. Temos que levar uma fotografia com um tamanho especial, que é 5x4, daquilo que eu me lembro agora, depois posso até ver direitinho, e
normalmente não há necessidade de agendar, tá, Nelson? A gente pode ir diretamente no Comune, nos horários de atendimento do Anágrafe, porque quem dá a carteira de identidade é o Anágrafe. Eles vão verificar, na tua carteira de identidade vai aparecer o teu nome, residente no exterior, que é a residência cadastrada no CONS 01, que é um formulário que o consulado encaminha para o Comune, e nesse momento, olha ali o Bifiandi, Fernando já vai nos mostrar essa carteira de identidade. Obrigada, Fernando. Ela tem validade de 10 anos, independentemente do dia que a gente faz, ela sempre vai vencer na data do nosso aniversário do 10º ano da emissão da carteira de identidade, tá? Então, sim, é possível, e sugiro que, obviamente, por uma questão até de pandemia, porque em alguns momentos a Itália ainda, em que pese a pandemia, o estado de emergência foi retirado. Porém, a gente observa que algumas prefeituras, elas ainda se valem do decreto COVID, que eles dizem, para para organizar alguns atendimentos. Então, te sugiro que tu entre em contato com a tua Comune, mandando mais ou menos uma previsão. A minha, por exemplo, que é a Veneza, eu tentei fazer sem agendamento, não me permitiram. Então, agora, em dezembro, eu vou à Itália, já me agendei, indicando, eles foram super solícitos, me disseram, se você vai estar nesses dias, eles já me encaixaram no dia que eu vou estar lá para fazer minha carteira de identidade. Carteira de identidade é um documento que tem pouca utilidade para nós que somos residentes no exterior. Mas é sempre um documento a mais quando a gente está viajando, por exemplo, eu quero deixar meu passaporte, estou de férias, vou lá visitar a minha família, vou fazer o meu turismo delle radici, que é uma matéria que eu gosto muito. Vou lá visitar os meus parentes, deixo o meu passaporte guardado em casa e circulo pela cidade, enfim, faço os meus passeios, ou até dentro da Europa com a minha carteira de identidade, tá? Isso é possível, sim. Inclusive pegar voos domésticos. Exatamente. Não precisa do passaporte. Domésticos entre a comunidade europeia. Temos mais alguma pergunta? Aqui, Oscar, a gente respondeu, né? Oscar, fica à vontade. Pela minha experiência, posso te dizer que processos do segundo semestre de 2019 já foram concluídos, possivelmente o teu já foi concluído. Claro, não posso te afirmar, porque às vezes eles, enfim, tem que ver se a documentação está toda ok, mas eu acho que vale a pena a gente fazer esse teste, depois tu também nos conta como é que foi, né, a tua experiência de fazer o cadastro do FACIT. Acho até, Stefania, se tu me permite, claro, colocar uma ênfase no que tu disseste, e disseste muito bem, que nós, como um braço, digamos assim, como organismo de apoio ao nosso cônsul, ao nosso consulado, e é esse cônsul que é recente conosco, que já se percebe o quão forte é o trabalho dele no sentido de sanar todas as dificuldades e trazer coisas boas. Ele nos colocou, inclusive, essa situação, que o que acontece quando o consulado termina a procedura, o processo, ele envia para o comune de origem, como tu falou, para a prefeitura. E muitas vezes a prefeitura ou não tem o endereço atualizado, ou o correio não chega, ou o e-mail, e o cidadão não sabe que já é cidadão italiano, porque o consulado não tem essa informação. Ele vai obter isso através do FACIT, porque se ele ligar para o consulado, vai fazer aquilo que tu disseste, o consulado vai ter que parar, o funcionário, né, vai ter que parar uma série de atividades para procurar algo que, por um detalhe, não é de informação do cidadão. Então, o cônsul nos diz, tem alguns cidadãos que já são cidadãos italianos há muito tempo e não desconhecem que são, né? Então, é muito importante isso. Muito bem. Ele fez mais uma pergunta.
Oscar, em relação ao que é Comits. O nosso Comitato dell'Italiani dell'Estero, ele já tem alguns anos e convém, já que tu gostaria de saber de bastante coisas, você acessar as nossas mídias sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook e também o nosso canal no YouTube. No nosso canal YouTube tem várias lives e uma que explica exatamente o que é Comits, ok? E tu já fazes parte agora, porque nós estamos fazendo uma biblioteca, né, Cris? Então, o nosso querido Oscar já faz parte Da nossa biblioteca no YouTube. Isso já aí. faz parte pela pergunta dele. Isso aí. Bem, tem mais alguma pergunta que a gente possa... Alguma questão que a gente possa levantar, conversar? Eu acho que foi muito bom, muito bom. E agora eu acho que a gente pode dar sequência, né, nos nossos assuntos. O Festes é um dos primeiros, depois tem o Speed. Podemos fazer uma só da Carta Tcheca, que tu fez uma breve explanação aqui, e a gente tem alguma dificuldade, por exemplo, a minha cidadania é muito antiga, então eu estou cadastrada em Roma ainda, né? E o meu comune de origem é Sospirolo, na Itália, em Belluno. Então, eu não consigo fazer nunca minha carta tcheca, porque Roma é uma confusão, assim, enfim, com a Covid, com o negócio, então a gente tem uma certa dificuldade. Então, eu acho que a gente pode ir passando por outros assuntos bastante importantes nessa nossa falta de conhecimento de ser cidadão e morar no exterior, né, não estar na Itália, então eu acho que isso fortalece muito as nossas relações. E até sugestões dos nossos cidadãos que estão aqui, sugerindo lives, porque a Estefânia falou uma coisa, aliás, a Estefânia só falou coisas importantes, mas eu queria salientar que ela citou que o nosso CPF, qual é o nosso CPF italiano? É o Codice Fiscale, e o Codice Fiscale pode ser solicitado via um formulário no site do consulado. Isso. Ele é muito simples de ser solicitado e é o primeiro passo para se fazer tudo. Então, a gente precisa do Código Fiscal para fazer todo o restante. O SPID, a gente tem todas essas documentações importantes que só nos dão acesso se nós tivermos o Código Fiscal. Sim. Neiva, querida, liga o microfone, meu anjo. Eu só queria fazer uma pergunta assim para esclarecer. No meu caso, que eu já tenho cidadania italiana há muito tempo, já estou inscrita no AIRE, independente disso, eu posso consultar o FESC para ver se está tudo correto, meus dados, é isso? Só para consulta? Tu te inscreves, né? Tu tem que ter a tua primeira inscrição. E O caso da Neiva, como ela já é cidadã italiana, Ela está inscrita. Ela só tem que fazer a consulta do status dela e olhar ali se está tudo correto. Normalmente, quem já recebe a cédula eleitoral, que vota, essas pessoas estão com tudo corretíssimo. Mas é importante a gente ter esse cadastro, porque isso a gente observa assim, porque o FESIT é uma conexão, e eles dizem justamente que a gente não deve, né? É uma senha que deve ser pessoal, não deve ser transferida, porque é uma forma de comunicar diretamente cidadão-Itália, entre o cidadão e o Estado italiano, sem um interlocutor. Então, a gente faz, eu também fiz, e a gente agora vai fazer também uma próxima live para explicar como é que se faz o SPID, porque o SPID, que é uma certificação digital, né? Vai ser o futuro ainda. Eu vou prorrogar um pouco a entrada em vigor do SPID, porém, já aviso que acho que mais um ano, todo mundo que quiser, por exemplo, emitir um passaporte vai ter que ter o SPID. Então, é uma coisa, a gente vai aos pouquinhos, e para fazer o SPID, obrigatoriamente tem que ter o FESTIT. Então, a gente vai aos pouquinhos. E o Código Fiscal. E o Código Fiscal. Então, a gente vai aos pouquinhos atualizando, até quando tivemos agora, recentemente, esteve aqui conosco o ministro, disse, a gente precisa fazer muita divulgação. Por quê? Porque tem digamos, uma ignorância no sentido do desconhecimento de todas essas, até oportunidades, né, que o cidadão tem, e isso cabe a nós, como Comits, cabe ao consulado, cabe às associações, ou enfim, quem detém a informação tem, obviamente, o dever de fazer essa divulgação, tá?
Com licença, o Nelson diz, vamos ver se... E a ID? Identidade? Tá, o que acontece? A ID, a gente pode ser feita na Comune. O Codice Fiscale, como disse a colega Cristina, pode ser feito diretamente, o Fernando, aqui em Porto Alegre, através de um formulário, está no site do consulado, tem um formulário que a gente encaminha, preenche e encaminha para o, me parece que é para o e-mail do URP, ou info. Vou me certificar, depois a gente coloca. Tem na faixa em cima diz Código Fiscal e tem como solicitar, baixar esse formulário em PDF. E é muito simples, é muito simples. Entra no site do consulado, coloca Codice Fiscale, escreva nesse campo da procura da pesquisa e vai aparecer tudo que você precisa fazer. É muito simples, muito simples. Caso você não queira fazer aqui no Brasil, existe a possibilidade de fazer diretamente na Itália, porém na Agenzia delle Entrate, que é o equivalente à nossa Receita Federal. Também sai na hora, enfim, mas é mais cômodo fazer diretamente e já chegar na Itália com o Codice Fiscale, ok? É muito rápido pelo nosso site aqui do consulado, tu manda tudo num dia, no dia seguinte, 2 dias depois, no máximo, eles respondem, e tu pode pedir a carteira física também. Então, além de, quando tu fores fazer o pedido, mandar o e-mail, peça também a carteira física, que daí, assim, uns 2 meses, chega a carteira física. E eles mandam um número provisório, para poder fazer o SPID. Lembrando sempre que quem quiser fazer o Codice Fiscale na Itália tem que fazer a prenotazione prima, não pode chegar direto na agência de entrada e eles vai ter que ter, e é online também. Aí eles vão marcar uma data e um horário. Claro, vai depender muito do comune, se for um comune muito pequeno, mas isso porque eu já passei por essa situação, tem que ter uma marcação prévia, né? Mas é muito importante que todos façam, que todos tenham, como disse a Stefania, a Cris, no sentido de que nós, como italianos, nós temos no Brasil, como brasileiros, as nossas carteiras de identidade, os nossos CPF, são documentos importantes também como italianos, que vão nos abrir acesso às informações, né, que o governo italiano reporta a nossa utilidade. Beníssimo. Caríssimos, eu agradeço a todos, a presença de todos, mais uma vez, pela companhia e pelo interesse nas nossas lives, né? A gente pede a todos que nos sigam nas redes sociais, porque é uma forma de... Nós fazemos um trabalho voluntário, como a gente sempre diz, em favor da comunidade, e espero que vocês tenham gostado. A gente aceita críticas e sugestões, a gente está aqui para isso, e convidamos a todos, né, que todos possam participar. O Comites é um órgão institucional italiano que aceita, que gostaria de poder contar não só com os eleitos, mas com pessoas da comunidade, cidadãos italianos ou não, né, porque a gente também temos hoje dentro da nossa composição 4 cooptados, que representam cidadãos, associações que não são, essas pessoas em especial não são cidadãs italianas, mas colaboram conosco. Então, é bem-vinda a colaboração de todos, tá? Não é um requisito ser cidadão italiano. A participação de vocês é muitíssimo importante e nós estamos gratos. Obrigada, Fernando. Obrigada, Cris, Neiva, meus colegas de Comites. Agradecendo a brilhante, nós todos tivemos aula aqui com a Stefania, foi muito interessante, e é esse o propósito, nossa vice-presidente, nossa conselheira TDE, que é muito importante, como disse a colega Cris, nas nossas redes sociais, sobretudo no YouTube, existe uma live feita especificamente sobre o Comites, e nós temos a live, essa é a 6ª live, as nossas lives, promovida pela Comunicação de Comunicação, ela é sempre feita na última quinta-feira de cada mês. Era a 6ª, mas para facilitar a atenção de todos, nós fomos para a 5ª. Na verdade,
Em dezembro, excepcionalmente, nós não vamos ter, porque a última sexta-feira de dezembro é próxima ao fim do ano e não seria justo com muitos colegas e muitos amigos nossos e muitos que queiram participar e vão estar já nos seus preparativos. Então, nós vamos voltar em janeiro e, como disse a colega Estefânia, surgiram, e tem o e-mail do Comites, nós temos o Instagram, que a colega Cristina abastece diariamente, é uma usina de informações, nós temos a revista Atualidades do Comites, que é mensal, nós estamos abertos a receber sugestões, críticas, que nós queremos melhorar, nós somos um braço, o Comites é um braço do consulado, e acreditem, o nosso consulado, com esse novo cônsul, né, ele veio com uma intenção, uma ambição muito forte, isso cada reunião que ele tem conosco, a gente sente essa energia positiva de que o consulado está alçando o voo, e isso é muito importante, nós contamos com todos. Acho que podemos nos despedir com um bom, depois do jogo do Brasil também, infelizmente a nossa Itália está fora, mas o Brasil fez uma bela figura hoje, então, Estefânia, querida, muito, muito obrigado, foi um prazer. Eu quero agradecer também a presença do Leonardo, nosso colega, nosso secretário do Comites, eu vi que ele mandou uma mensagem aqui, obrigada, Leonardo, pela tua presença. E os demais que eu não conheço, vejo aqui a Vânia conheço, a Jussara não conheço, o Nelson, o Roberto, o Oscar, tem o Samsung e o Moto aqui. Se vocês puderem nos escrever, tá? Dizendo também, enfim, informações, até um momento só que eu vou passar para vocês o nosso número do Comites, que aí vocês podem nos escrever até mensagens, caso vocês queiram entrar em contato conosco. Estefânia, querida, estava cortada a tua, se quiseres repetir o teu último minuto, ficamos congelado aqui. Que tu estavas falando. Sim, só um instante, que eu gostaria de passar o número de telefone do nosso Comites. Excelente. Eu não sei de cabeça, mas eu vou escrever. Oi, Cris? De qualquer forma, no Instagram do Comites, Comites RS, tem todos os dados dos nossos contatos, tanto e-mail, quanto WhatsApp, quanto os contatos que podem ser feitos. Já vou escrever aqui também. E é muito importante a participação de todos. Para nós também é importante ter esse retorno, porque a nossa intenção é fazer o melhor, é nos aproximar. Como disse a Estefânia, nós somos todos, o Comites é um conselho, um comitato voluntário. Nós somos italianos e 4 deles são cooptados que trabalham com a cultura italiana, com as associações, mas o nosso objetivo é exatamente isso, nós somos eleitos para isso, tá? Para essa função. Caríssimos, mais uma vez, então, obrigada, uma boa noite a todos e permanecemos à disposição. Abraço forte a todos, boa noite. Grazie a tutti. Buonanotte. Ciao, grazie ancora. Ciao, ciao.